O CCI, depois de ter passado por situações no final de 2019 e no início de 2020, onde nós estávamos preparados para um reinício dentro de uma nova forma que nós estávamos projetando para 2020, estávamos todos muito bem animados para isso, nos deparamos com uma pandemia. Essa pandemia nos causou uma série de dificuldades, perda de alunos, a necessidade do ensino à distância, para os quais seguramente alguns não estavam preparados, alguns tinham dificuldades. Fizemos as várias tentativas para nos manter nesse primeiro semestre de 2020, para manter o nosso CCI, e as nossas aulas de italiano. Bom, tivemos uma queda de quase 80% em nossos alunos. Tivemos também a introdução de modificações na forma como o governo italiano repassaria os recursos para essa outra atividade que nós temos como ente gestor do governo italiano, que hoje o nome já não é mais ente gestor, é ente promotor, devido à mudança da forma como esse recurso vai ser administrado da agora em diante. Com isso, nós tivemos que tomar decisões drásticas a respeito da continuidade nossa. Continuidade, isso é importante dizer. A continuidade. Nós tivemos que refazer toda a nossa forma de gestão do CCI. Nós contávamos com 8 funcionários. Eu não diria funcionários, mas colaboradores, porque realmente eram colaboradores. Desses, 6 eram professores e 2 da parte administrativa. Nos levaram, depois de uma ampla conversa e entendimento, fazer o encerramento de contrato deles. Pois era nesse item que estava a maior parte da nossa despesa mensal, com as quais nós não estávamos conseguindo nos manter. Tomada essa decisão, acarretou uma série de outras necessidades. Não poderíamos mais sustentar o nosso aluguel aonde estávamos. Eu estou falando estávamos porque já não estamos mais na Água Verde. E começamos a procurar alternativas de sobrevivência que realmente a gente sabe e não devemos esmorecer nunca, porque o CCI, depois dos seus 28 anos, não poderia terminar dessa forma e não vai terminar. Com isso, nós conseguimos, dentro dessas uma série de negociações que se estabeleceram, consolidar a continuidade da seguinte forma. Nós estamos hoje em 2 pontos de atividade, aonde haverão aulas. Nós estamos em entendimento e fechamos contrato com a fábrica, no Alto da 15, onde nós já tínhamos uma sala de aula. Como? Uma negociação muito importante, porque as pessoas, os proprietários, nos deram condições muito especiais e nos ajudando, colaborando com essa nossa necessidade da continuidade, e sim, continuidade. E a sede administrativa que vai ser na Conselheiro Laurindo, no qual já estamos instalados. Com isso eu quero dizer e sustentar, o CCI continua. Vamos lutar, nem que tenhamos que começar, não digo começar do zero, porque nós não começamos do zero. Nós vamos começar de um patamar possível, tá? E retornar em 2021 com as nossas atividades já adaptados como ente promotor para o governo italiano e a nossa escola de línguas de italiano. No entanto, o CCI mantém esses contratos com os municípios. Isso envolve quantas pessoas, quantos alunos e se isso continua? Com respeito aos nossos convênios existentes,
com prefeituras municipais, Secretaria do Estado de Santa Catarina e aqui em Curitiba, os nossos convênios eles vão continuar da forma anterior até que se termine esses contratos. Na sequência, a gente pretende introduzir a nova forma que foi estabelecida pelo governo italiano, que, sob nossa opinião, é uma forma mais correta, mais segura, que é através de projetos. Uma vez aprovado o projeto, que a gente estabelece, esses projetos poderão ser de 1 ano, com renovação de 2 anos, e reestudados pela sua continuidade na sequência. Dessa forma, a gente tem o projeto aprovado, com a garantia dos recursos e no momento certo. Tanto é que, mantendo esses convênios, nós já estamos para 2021 na elaboração de 2 projetos que visam escolas, agora envolvendo escolas particulares. É importante citar isso, elas podem entrar dentro dessa nova forma do governo italiano fazer a divulgação do ensino de línguas e da cultura, consequentemente. Esses 2 projetos serão praticamente a nossa estreia nessa nova forma de fazer a nossa função como ente promotor vinculado ao governo italiano. Você diz que essa nova fórmula facilitou as coisas. Essa nova forma facilitou realmente as coisas, pela certeza do valor que vem, quando vem. Isso nos permite, tem menos burocracia do que a anterior, e isso nos permite fazer um cronograma e nos adequar ao cronograma, inclusive adequando o projeto às aulas ministradas, a nossa forma que as nossas escolas têm para ministrar suas aulas, adequar a nossa necessidade também. Esse projeto ele é bem definido, com regras, com recursos e com a sua duração. E renováveis, na minha opinião, muito mais eficiente. Vamos voltar a falar das crianças. Vocês hoje estão com quantos mil crianças envolvidas? Os nossos convênios que estão em andamento atualmente, eles envolvem mais de 8.000 crianças aprendendo a língua italiana, tá? Nos diversos municípios pequenos, cidades menores, e até a capital, Florianópolis, através do convênio que se firmou com a Secretaria Estadual de Educação de Florianópolis, de Santa Catarina, perdão. Então, é um número muito grande, não seria razoável terminar com o que já está montado. O que a gente pretende é dar continuidade a isso. É bom como ente promotor que nós somos, que agora com essa nova denominação, e para o próprio governo italiano. Fazendo uma avaliação, esses 8.000 representa, obviamente, o que foi possível incluir nesses convênios. A demanda é bem maior, não, Budel? Dentro dessa nova forma, pode ser bem maior a demanda. Por quê? Não fica vinculado só às escolas públicas. Ela inclui escolas particulares. Porque dentro desse programa, essa forma de se fazer esses projetos, tem que haver contrapartida. Essa contrapartida é cerca de 20% do que for estabelecido ou projetado em termos de custo desse projeto. Entram aí as escolas particulares. Essas escolas particulares, sejam elas quais for, elas mesmas podem se candidatar a esse tipo de recurso que visa essa divulgação da língua e da cultura italiana. O CCI, no entanto, mantém-se credenciado para a certificação? A certificação, ela não deixou, foi um dos itens que nós conseguimos manter mesmo nesses momentos críticos. A certificação do ensino, do aprendizado ou do aproveitamento, vamos dizer, como era o CELI que todo mundo conhece. Nós não deixamos de fazer
essa certificação. Ela continua. Vocês já estão aceitando inscrições? Nós estamos aceitando, na realidade o recomeço é de agora, já nesse segundo semestre, nós já recomeçamos. Nós estamos de uma sede nova, menor, adaptada à nossa disponibilidade, uma sala à disposição nossa nesse segundo semestre, já à disposição. Nós estamos usando em função da reconstrução que nós temos que fazer. No Alto da 15, aliás, um lugar muito bonito, agradável, com espaço para estacionamento, né? E esse recomeço, tá, ele vai se consolidar em 2021, isso sim, mas o recomeço está aí, já recomeçamos. Esses dois projetos vocês estão desenvolvendo na área em Curitiba ou também para Santa Catarina? Esses dois projetos, eles estão aqui em Curitiba, mais pela necessidade e o tempo que nós temos disponível. Nos colocaram, o tempo é muito pequeno. Então, em função dessa necessidade urgente de elaborar esses dois projetos para não ficarmos em 2021 sem algumas alternativas, ou pelo menos esses dois que serão os pilotos para nós, estar mais próximos das negociações e do trâmite de papéis que necessariamente teremos que fazer. Então, por isso, mas isso vai ser aberto para todos que estão dentro da nossa área de abrangência, que é a área de abrangência do Consulado de Curitiba, que é para Paraná e Santa Catarina. Embora você diga que as novas normas do governo italiano no incentivo à divulgação da língua e cultura tenham facilitado um pouco as coisas, também temos um histórico aí de um pouco de sofrimento, não é verdade? Em que ponto, ou até que ponto, a burocracia italiana tem ajudado ou dificultado a difusão da língua italiana, particularmente no Brasil? Eu diria que eles não dificultam, mas há que se entender que quem supervisiona a aplicação desse dinheiro é um recurso de governo. Então, necessariamente, eles têm que ter muito cuidado com isso. Eles têm um Tribunal de Contas que nem nós temos aqui, e a necessidade de cuidar bem do recurso aplicado, saber para quem eles estão fazendo, precisa um certo rigor. Mas, como sempre, a gente sabe que o governo italiano, parecido com os nossos latinos, nós temos problemas sim burocráticos. Eu diria até que o burocrático se contornaria, porém, a gente tem que entender que os recursos humanos dos consulados e da própria embaixada, no que diz respeito a esse tipo, os dirigentes escolásticos, como eles dizem, são poucos, as atividades nos consulados são grandes também, e essa é uma parte pequena disso. Eles têm que fazer essa análise. E a gente há que entender que há também dificuldades de recursos humanos, que foram bastante, diminuíram bastante com o tempo, pela necessidade do governo italiano de enxugar a sua estrutura. Eu te diria que existe sim, a gente tem uma dificuldade de fazer o trâmite. Nós também temos isso aqui dentro do nosso país. Porém, o projeto, a maneira de se fazer com o projeto, ela é bem mais, menos burocrática. Os caminhos colocados para o acesso são bem mais curtos. O CCI, historicamente, tem um longo caminho aí, uma longa história para contar. Já teve 30, 40 mil alunos nos dois estados. Dividia com o Ciclisc Santa Catarina, tombou o Ciclisc, se manteve o CCI. A demanda pelo aprendizado da língua italiana, obviamente não é uma demanda motivada por objetivos comerciais. Mas ela ainda existe, você diria, é maior ou menor do que era no passado, vamos dizer, 20 anos atrás? Ela não é a mesma coisa de 20 anos atrás, ou de mais de 20 anos, mas ela continua tendo uma boa procura. Ela não é, como as demais línguas que nós já conhecemos, que é uma língua comercial, principalmente línguas comerciais, principalmente inglês, e a necessidade nossa do espanhol, com certeza, mas ela está entre a terceira e quarta, e eu diria de maneira bastante razoável.
porém ela é suscetível a mudanças sazonais do tipo, quando a cidadania estava bastante agitada, a procura era grande. Diminuiu um pouco depois. Com a nova necessidade do cônjuge obter a cidadania através do casamento com um italiano ou italiana, ele precisa ter um certificado de conhecimento da língua. E isso aumentou a procura. Principalmente no final de 2019, nós constatamos isso. Essa procura reflete no número de alunos que nós tivemos. A pandemia é que ofuscou isso. Então eu acredito que tenha sim um mercado. É um mercado que mantém uma certa sazonalidade, mas não a ponto de prejudicar o ensino. Você estabelece praticamente diretamente uma correlação entre a fila da cidadania e os bancos de salas de aula da língua italiana. Seria exagero afirmar isso? Olha, a influência é grande, não há como a gente dizer que não. Porém há sim a procura, tá? Em função da italianidade que existe. Tá? Existem aqueles que querem aprender a língua italiana. Eu, por exemplo, coloco meus netos e meus filhos aprenderam italiano e meus netos vão aprender. É uma questão de cultura. A italianidade está no sangue, não há como a gente negar. E isso serve para todos. Mas a procura, através das necessidades para cidadania e a questão do reconhecimento ou de ter a cidadania através do casamento, influem. Veja só, de repente, isso contraria o que se diz por aí de que as pessoas só procuram o passaporte para viajar. Na verdade, a fila da cidadania, então, aumenta a fila dos aprendizes, dos alunos, dos que querem aprender a língua e a cultura italiana. Positivo? Eu diria que a fase passaporte, ela já teve o seu auge. Eu estou aqui falando pelos nossos resultados, o que a gente tem de retorno dos alunos que nos procuram. A fase passaporte, ela passou, vamos dizer, o auge, mas ainda existe. Não há como a gente negar que um passaporte italiano abre portas que, por passaporte, infelizmente eu digo, por passaporte brasileiro, não são tão fáceis. Eu tive a oportunidade de viajar com os dois passaportes. Tá? Nem sempre o passaporte brasileiro é tão restritivo assim, mas a gente sabe que com o outro passaporte é bem melhor. Você está, então, apesar desse estrago causado pela pandemia, que atingiu a todos os setores da economia, você tem uma perspectiva otimista com relação ao CCI? A gente tem que ser otimista, porque a gente não pode jogar fora uma história do Centro de Cultura. Que eu imagino como as pessoas devem estar pensando, principalmente aqueles que conhecem o CCI, ou que tiveram a oportunidade de passar pelo CCI, uma notícia de está acabando o CCI. Não. A gente tem que ser otimista. A gente tem que entender que 2020 vai passar, vem 2021. Que a língua, o ensino da língua, tá? E a adaptação do CCI, não só no ensino de língua, mas como agente promotor, ele tem futuro, sim. É uma questão de empenho, de gostar do que se faz. Né? Porque é importante que as pessoas também saibam que o presidente, o conselho e os demais, o corpo, os associados, ele é não remunerado. O CCI é uma entidade de fins não lucrativos. Ele tem que se pagar colaboradores, colaboradores, que é a palavra mais adequada, precisam receber, eles fazem o trabalho. Agora nós não,
É por gostar e ter essa vontade de que o CCI continue. E honrar aqueles que nos estiveram pela frente. Não é mais o que era no início, quando os recursos eram fartos, as opções de aplicação desse recurso eram grandes também. Hoje os recursos são menores. Agora, são recursos que vêm, são recursos disponibilizados. A gente não pode ter crítica a isso. A gente tem que ter soluções para isso. Se é um recurso menor, você tem que se adaptar a esse recurso menor. Não esquecer que esse recurso vem gratuito, é de graça. O que se pede é um ensino da língua, a divulgação da cultura e uma pequena contrapartida. Então, nós, é com orgulho que a gente pensa em CCI. Quem quiser entrar em contato com o CCI agora, quais são os endereços? Nós colocamos os números do telefone, os e-mails continuam o mesmo. Tá? Essa é a melhor forma de ir, porque nesse momento, até que se consolidem mais algumas facilidades que nós vamos colocar à disposição. Nesse momento, não se precisa ir às nossas unidades, nesse momento. Quando se precisar, nós vamos colocar toda nós vamos divulgar bastante a nossa forma de trabalhar, os nossos endereços e colocar à disposição, no início, os cursos que estarão disponíveis. Nós imaginamos que nos próximos, tendo como essa data que hoje estamos conversando, mais 20 dias vai estar tudo rodando perfeitamente. Os números não vão mudar, os e-mails não vão mudar, as pessoas que atenderem vão ser aquelas que o pessoal já conhece. A nossa Lia vai estar lá para dar as informações, vai ter a Denise. Tá? Isso prova que nós não mudamos, nós estamos dando continuidade.